os amigos aqui do Piauí, de Rondônia, o pessoal aqui já está mandando as perguntas, daqui a pouquinho eu respondo, tá? Estou vendo que tem pergunta aqui sobre o exercício, eu não vou dar spoiler aqui para todo mundo, não, eu respondo só para essa pessoa que me mandou aqui a pergunta, mas vamos lá. Então veja só, o que a gente tem aqui é o seguinte: como o controle é feito num caso concreto, analisando um processo concreto, um processo específico, o que vai acontecer é o seguinte: os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão interpartes, ou seja, vão afetar apenas as partes do processo. Nesse caso que eu dei aí como exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho aqui o pai e a mãe como partes, né? Pai e mãe como partes. Tenho município e tenho empresa pública estadual. Essas são as partes do processo. Então, ó, essas aqui são as partes do processo. Foram duas ações, viu? Deixa eu especificar isso. A gente entrou com duas ações diferentes. Uma ação foi ajuizada pelo pai e pela mãe, e outra ação foi ajuizada pela senhora, pela avó e pela tia, que sofreram um acidente. Por que a gente preferiu separar? Porque no caso delas duas tem uma especificidade, porque elas também foram vítimas diretas do evento danoso. No caso do pai e da mãe, aquele dano por ricochete, né? No caso delas, além de perderem a sobrinha e a neta, tiveram também elas mesmas danos físicos. Então foram duas ações. Então a ação 1 é essa aqui, a ação 2 é a tia e a avó contra o município e contra a empresa pública estadual. Mas são dois processos. O que acontece? Vamos supor que nesse primeiro processo aqui, deixa eu mudar a cor um pouquinho para não ficar, botar aqui assim. Vamos supor que nesse primeiro processo aqui, o juiz declare a norma inconstitucional. O juiz declarou a norma inconstitucional. Isso significa, então, que a norma é inconstitucional nesse processo de cá também? Não. Lembrem, a gente está falando aqui de controle difuso. No controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade só produz efeito para quem foi parte no processo. A eficácia pessoal aqui é interpartes. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade não extrapola as partes para afetar a coletividade. Apenas aqui os pais e o município e a empresa sofrem os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Eu vou ter que esperar a decisão nesse segundo processo, porque pode ser diferente, inclusive. Pode ser que o juiz do processo de cima reconheça a inconstitucionalidade e o juiz do processo de baixo entenda que a norma é constitucional. Pode acontecer? Pode, porque o efeito da declaração de inconstitucionalidade produz eficácia interpartes. Se o juiz não reconhecer, a gente tem que recorrer. E aí jogar isso pode chegar até o STF. Pode chegar até o STF. Não, não necessariamente. Você vai, exatamente, você vai. Não necessariamente. É incidental, exatamente. Essa discussão pode chegar até o STF em grau de recurso como controle difuso. Então tem isso, assim, o STF só faz controle concentrado? Não, ele faz controle concentrado nas ações diretas e faz controle difuso também. Quando joga, sim, qualquer tribunal pode fazer o controle difuso também, em grau de recurso, ou se for caso de competência originária, né? Então, teria que recorrer, teria que pedir para rever essa decisão. Nesse caso específico, isso não vai acontecer, porque como a gente tem aqui clara conexão entre as causas, os dois processos foram distribuídos por dependência, então estão no mesmo juízo, né? Eles devem ser julgados conjuntamente. Então, provavelmente, o juiz, quando decidir, ainda não foi julgado.
Ainda não foi julgado. O amigo ou amiga que esteja aí de outro estado da federação assistindo e pode estar achando assim, né, abismado, como é que uma ação que foi ajuizada em 2011 não tem nem sentença ainda? Você vê o que a gente passa aqui no estado da Bahia, né? Nosso judiciário, infelizmente, é muito lento. Os nossos magistrados são espetaculares, são servidores muito dedicados. Os servidores do estado da Bahia, os servidores do judiciário são muito dedicados, mas em quantidade muito pequena para a demanda, né? Nós temos uma demanda muito grande, uma população muito grande, uma quantidade de processos muito grande, e infelizmente a estrutura do Poder Judiciário não é suficiente para dar conta desses processos. Então, um juiz cível aqui da comarca de Salvador chega a ter 18 mil processos ou mais todo ano para julgar, né? Então, infelizmente, os processos aqui demoram mesmo, principalmente nas varas de fazenda pública, né? Esse processo aí está correndo na vara da fazenda pública. Então, os processos aqui são muito demorados mesmo, infelizmente, né? A gente está confiando aí em vocês que estão chegando agora para nos dar esse apoio na advocacia, né? Muitos vão continuar conosco aqui na advocacia, alguns eventualmente vão fazer concurso público, e quando chegarem nessas posições aí de comando, vão nos ajudar a transformar essa situação. Não é má vontade de quem está à frente disso não, viu, gente? É questão orçamentária mesmo, são as dificuldades pelas quais o Estado como, né, ente político, de uma maneira geral, vem passando, principalmente nos últimos anos. Então, realmente é uma situação muito difícil, mas que gera muita dificuldade, inclusive prolongando muito aí o sofrimento do jurisdicionado, né? Mas não temos nem sentença ainda nesse processo. Mas vamos ver, a gente sempre diligencia lá para ver se a gente consegue fazer esse processo andar. Quando eu tiver o resultado, eu conto para vocês, certo? Mas é isso. O efeito aqui é entre as partes. A eficácia aqui no controle difuso é interpartes. Apenas as partes são afetadas pela decisão do controle difuso. Um outro efeito vai ser temporal, né? Quando eu falo aqui de efeito interpartes, eu estou falando, deixa eu mudar a cor aqui, deixa eu botar um branquinho aqui para ficar bonitinho com preto, eu estou falando aqui de efeito pessoal. Então, o efeito pessoal aqui é interpartes, mas a gente também tem um efeito temporal. Efeito temporal. A pergunta aqui é diferente, né? Quando eu falo de efeito pessoal, eu estou perguntando, a norma é inconstitucional para quem? Para as partes. E aí a outra pergunta é, a norma é inconstitucional a partir de quando? Ou desde quando? Né? E aí, o efeito temporal aqui é ex tunc. Certo? A inconstitucionalidade é ex tunc, ou seja, a norma vai ser considerada inconstitucional desde sua entrada no ordenamento jurídico, certo? É só lembrar daquele negócio, né, do ex tunc, lembra daquilo? Né? Testa, começa com T, né? Assim, ex tunc. Então, o tunc para trás. Então, efeito ex tunc significa que empurra você para trás, é retroativo. E aqui a gente chama de quê? De nuca, né? Eu perguntei uma vez na aula, perguntei, gente, como é que a gente chama isso aqui? Aí um rapaz lá de tarde disse assim, cangote, professor. Eu falei, não, o cangote tudo bem. Mas vamos dizer assim, um nome mais técnico, é nuca, né? A nuca. Então aqui é o ex nunc, nuca, empurra para frente. Então ex nunc é quando é dali para frente, ex tunc é quando ele produz eficácia retroativa, certo? Existe um debate sobre isso. Quando o controle é concentrado, ou quando o controle é feito, mesmo que difuso, pelo Supremo Tribunal Federal, a própria lei autoriza o Supremo Tribunal Federal a modular os efeitos da decisão, a fazer modulação temporal, né? Inclusive, o STF pode, no controle difuso, quando a matéria chega lá por controle difuso, em grau de recurso, ele pode dar repercussão geral àquela decisão e aquilo produzir eficácia erga omnes, né?
embora seja exceção. A eficácia erga omnes vai ser regra no controle concentrado. Mas não há consenso sobre a possibilidade do juiz singular, ou mesmo dos tribunais, que não sejam o STF, modularem os efeitos da decisão, não. Tem doutrina que vai para um lado e vai para o outro. E aí, quando tem doutrina que vai para um lado e vai para o outro, dificilmente a OAB vai perguntar isso daí, né? Ela não pergunta coisa que tenha controvérsia, porque aí a chance de você poder questionar depois a questão e eventualmente anular é muito grande. Então ela bota normalmente o que é posicionamento pacificado, que não tem dúvida, né? Mas, por exemplo, o professor Dirley da Cunha Júnior entende que o juiz pode modular, sim, os efeitos da sentença, né? Enfim. Então, vai produzir o efeito interpartes e efeito ex tunc, ou eficácia ex tunc. E aí, o resultado disso vai ser a declaração de nulidade do ato, certo? O ato será considerado nulo, como se ele não existisse, a nulidade absoluta, que ele não pode ter produzido efeitos. Ele funciona aí como se não tivesse produzido nenhum efeito, certo? Então, esses são os efeitos aí do controle difuso. Quando o controle difuso é feito por tribunal, ou seja, por órgão colegiado, a Constituição Federal traz uma disposição a respeito disso aí no artigo 97. E aí já vou pedir para os amigos, vamos lá treinando, usar o material, peguem aí o vademecum que vocês vão usar na prova. Pega aí o vademecum que você vai usar na prova. Já procura aí, Constituição Federal, artigo 97. Achem aí. Achou? Achou, não achou? O pessoal de casa achou também? Tem aí no material, né? O texto está aí no material, você não precisa, mas é para você treinar mesmo, achar os artigos mais rapidamente. Olha o que nos diz aí o artigo 97 da Constituição. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, porque eu já sou um quase senhor, o olho já começa a reclamar um pouquinho. O artigo 97 diz assim, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Essa, meus amigos, é a chamada cláusula de reserva de plenário. Cláusula de reserva de plenário. O que é a cláusula de reserva de plenário? E aí o nosso Código de Processo Civil nos explica melhor, de forma mais detalhada, como é que funciona a cláusula de reserva de plenário. Então, bora treinar aí de novo, Já deixa marcado aí o artigo 97, onde você, marcado assim, o vademecum tem aquela fitinha, né? Aquela fitinha ali, já bota uma fitinha aí onde está o artigo 97. Para quê? Para você olhar o CPC, voltar para o 97, olhar o CPC, voltar para o 97, poder comparar os dois. Aí você vai abrir aí o Código de Processo Civil e vai abrir no artigo 948, CPC, artigo 948. Só aí, fazendo um parêntese aqui, alguns amigos e amigas aí do Brasil me mandaram mensagem ontem, perguntando sobre o código, sobre o vademecum, né? Por exemplo, eu tenho um vademecum aqui de 2016, posso usar esse? Eu tenho um vademecum aqui de 2019, do início de 2019, 2018. Teve uma amiga aqui que mandou uma compilação especificamente para direito constitucional e administrativo, posso usar essa daí e tal. Aí a recomendação, tente usar o vademecum, pelo menos contemporâneo ao edital. Não é nem muito bom você comprar um vademecum que seja posterior ao edital, certo?
Por quê? Porque você sabe que quando sai o edital, saiu o edital aqui. Mesmo que a prova saiu o edital, nosso edital saiu em agosto, não foi isso? Saiu em agosto. Então, mesmo a prova sendo em dezembro, ele só pode cobrar a legislação vigente até a data do edital. Então, você se lembra aí que, por exemplo, depois do edital, a gente teve a conversão em lei da medida provisória da liberdade econômica, né? Tornou-se aí lei da liberdade econômica, mudou vários artigos do Código Civil, a redação, né? Mudou vários artigos da CLT, mas isso aí não vai cair ainda no exame, né? Vai cair no próximo, porque ainda não estava valendo na época do edital. Então, é só você ver, se, mais ou menos ali da época do edital, então até julho ali, ou logo depois, né? Normalmente o Vadmecum diz assim, para o 30º exame da OAB e tal, ele já faz considerando exatamente a matéria que vai cair. Mas assim, o que é que você tem que observar? Ó, não pegue uma legislação muito antiga, a gente teve emendas à Constituição depois de 2016, por exemplo, e aí pode cair alguma matéria que exija algum desses artigos que tenham sido modificados por emenda. E aqui, no caso de controle concentrado, a gente vai se apoiar muito no Código de Processo Civil. Embora a lei do mandado de segurança traga os requisitos específicos, a lei que fala da ADI trate dos requisitos específicos da petição inicial, ou seja, embora a legislação específica traga as exigências especiais para aquelas peças, a base comum das peças está no Código de Processo Civil. Cláusula de reserva de plenário está regulamentada no Código de Processo Civil. Então, verifique quando você for comprar seu Vadmecum, né, seu código, se você, ou a legislação, se você não for comprar o Vadmecum, se tem o Código de Processo Civil. E, evidentemente, o Código de Processo Civil vigente, né, de 2015. Não pega uma aí que seja ainda com o Código de Processo Civil de 73, tá certo? De preferência depois de 2016, porque lembra que na vacatio legis teve mudança, né, aquela coisa do juízo de admissibilidade de recurso, foi para um lado, voltou de novo, então já pega o texto aí mais atualizado. E aí, olha só como é que regulamenta. Então, o Constituinte, ele é muito claro, mas ele só diz genericamente que o tribunal, quando for declarar a inconstitucionalidade, precisa fazê-lo por meio da maioria absoluta dos membros. E aí, maioria absoluta você só consegue se for apreciada a matéria em plenário. Então, vou ler mais uma vez aqui o artigo 97 para a gente poder ver aqui os artigos do Código de Processo Civil. Então, artigo 97 da Constituição. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Pronto. E aí o Código de Processo Civil explica melhor como é que funciona isso aí no artigo do artigo 948 até o artigo 950. E aí diz assim o artigo 948 do Código de Processo Civil, tá? Arguída em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara à qual competir o conhecimento do processo. Então, chega lá o recurso que tem como objeto a arguição de inconstitucionalidade, né? Chegou lá um recurso de apelação, por exemplo, e na apelação pede-se que seja reformada a decisão, ou digamos que a decisão de primeiro grau tenha declarado a inconstitucionalidade e ela tenha sido submetida à revisão aí pelo tribunal. Você sabe, o processo quando chega no tribunal é distribuído e sorteado um relator. O que é que o relator vai fazer? O relator pode, com decisão monocrática, declarar a inconstitucionalidade? Bom, em regra, não. Vamos ver. O que é que ele tem que fazer? Ó, ele recebeu ali, ele vai ouvir o Ministério Público, ouvir as partes acerca dessa inconstitucionalidade. Aquela ideia de vedação da surpresa, né, do novo Código de Processo Civil. Então, ele vai ouvir as partes e aí ele tem que submeter a turma ou a Câmara da qual ele faz parte, né?
ele vai submeter à turma. Se for um caso de processo que deva ser julgado pela Câmara, ele submete à Câmara. E aí a gente tem duas possibilidades. A turma ou a Câmara pode acolher o pedido de inconstitucionalidade e dizer, olha, a pessoa que está arguindo aqui tem razão, a norma é inconstitucional. Bom, se a turma ou a Câmara acolher o pedido de inconstitucionalidade, ou seja, se a Câmara ou a turma entender que a norma é inconstitucional, eles têm que encaminhar esse processo para o plenário. Se for um tribunal que tenha órgão especial, né, uma corte especial, assim, no STJ, por exemplo, pode encaminhar para esse órgão. Esse órgão pode ter competência regimental para fazer isso. Senão o plenário. Então, olha, foi acolhido o pedido de inconstitucionalidade, né, o relator recebeu o recurso, ele viu que tem uma arguição de inconstitucionalidade. Ouve as partes, ouve o Ministério Público e encaminha esse processo, coloca na pauta para a turma ou para a Câmara. Se a turma ou Câmara entender pela inconstitucionalidade, tem que submeter isso ao plenário. E aí o plenário, por maioria absoluta, tem que decidir pela inconstitucionalidade ou não. Essa decisão tem que ser feita pelo plenário, por maioria absoluta. Agora, se chegou lá o pedido de declaração de inconstitucionalidade, o relator ouviu quem tinha que ouvir, submeteu a turma, por exemplo, e a turma não acolhe o pedido de inconstitucionalidade, se a turma não acolhe o pedido de inconstitucionalidade, o que é que ela está fazendo? Ela está declarando a constitucionalidade. Né? Eu pedi, declare inconstitucional. A turma não acolheu o pedido, significa que ela declarou constitucional. Precisa submeter ao plenário? Não. Tá? A reserva de plenário, a cláusula de reserva de plenário, é apenas para a declaração de inconstitucionalidade. Se o pedido não for acolhido, não precisa ser submetida a questão ao plenário. E aí o processo continua, né? A turma vai julgar o recurso normalmente. Certo? Só que observe o que diz aí, isso é o que está no artigo 949, tá? A gente leu 948, né? Eu estou aqui, meus amigos, para quem talvez aí tenha se perdido, a gente está no Código de Processo Civil, artigo 948, a gente viu. Arguído em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. E aí o que é que eu disse a vocês? Eu não disse nada, né? Quem disse foi o artigo 949. Diz assim, se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Se a arguição, aí o inciso 2, for acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Agora, olha essa observação do parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Perceberam? Então, tem lá a arguição de inconstitucionalidade. O relator submete isso à turma. A turma acolhe a inconstitucionalidade, mas verifica o seguinte, que o plenário do tribunal já acolheu a inconstitucionalidade em outro processo. Precisa submeter de novo? Não. Ele acolhe e, né, fundamenta, utilizando esse julgado, já essa decisão anterior do plenário. Ou mesmo que o plenário daquele tribunal não tenha acolhido a inconstitucionalidade em outro momento, se o plenário do Supremo Tribunal, em controle difuso, já acolheu, porque se fosse em controle concentrado, já estaria vinculando, né? Mas no controle difuso já acolheu a inconstitucionalidade em outro caso, eles podem fundamentar a decisão nesse julgado anterior do STF também,
e dar prosseguimento ao feito sem precisar submeter ao plenário, tá certo? Então, a cláusula de reserva de plenário, no final das contas, vai se aplicar em que situação? Quando a turma acolher a inconstitucionalidade, acolher o pedido de inconstitucionalidade, ou seja, a turma entender que a norma é inconstitucional e não houver pronunciamento do plenário do tribunal e nem pronunciamento do plenário do STF sobre a inconstitucionalidade dessa norma. Nesse caso, ele tem que submeter a arguição de inconstitucionalidade para o plenário. Beleza? Ok? Tranquilos, né? Joia. Não é muito provável que caia controle difuso na peça. Tá? Pode cair? Pode. Tá lá no edital, pode cair. Pode cair nas questões. Pode cair alguma questão perguntando isso. Vocês vão ver que tem questão aí de exames anteriores que a gente vai responder, que vocês vão responder para a gente corrigir depois, em que essa questão aparece. Agora, como é que poderia cair isso numa peça, né? Ele poderia botar um caso concreto, pedindo que, dentre os pedidos, fosse também pedida a avaliação, a análise da constitucionalidade. Aí seria complicado, porque você teria que fazer uma peça de outra matéria, né? No caso, no exemplo que eu dei aqui, seria uma peça cível, ou de consumo, e botar a arguição de inconstitucionalidade no meio. Se fosse matéria administrativa, você tem que fazer uma peça de direito administrativo e botar ali, incidentalmente, a arguição de inconstitucionalidade. Então, eu acho que dificilmente cai assim, porque seria misturar as matérias, mas, se cair, vocês já estão prontos para fazer. A gente vai treinar isso também. É só você escrever a petição. Normalmente, a petição inicial que vocês vão aprender amanhã com Aras, e lá abrir uma preliminar, abrir uma questão prejudicial de mérito para dizer da inconstitucionalidade. Né? Ela pode ser arguída também, evidentemente, na contestação. Pode ser que o autor, o mais comum, inclusive, né? O autor formule lá o pedido, tendo como base uma lei, e o réu, na contestação, impugna a constitucionalidade da lei, pede que o juiz declare a inconstitucionalidade e peça, então, pela improcedência, né, do pedido do autor. Uma outra observaçãozinha aqui, só para a gente poder tomar um ali rapidinho, né, uma xícara de café, claro. Eu falo assim, a galera pensa que eu sou um cachaceiro, nada. Eu não bebo, né? Eu não bebo porque não é por nada, não acho errado nem nada, pelo contrário, eu queria beber, mas eu não consigo, eu passo mal, eu não me dou bem com bebida, não. Se eu tomar uma cerveja, se eu tomar assim 2 dedos de cerveja, parece que eu tomei um engradado todo, eu fico mal, com ressaca, dor de cabeça, eu devo ter alguma intolerância, alguma coisa lá. Mas eu fico brincando assim, vamos tomar uma, não sei o quê, uma xícara de café, uma coisa assim, mas a galera pensa que eu sou um cachaceiro danado. De vez em quando, meus orientando no final do semestre, depois que defende a monografia, né, o artigo e tal, normalmente quer dar um presente, uma coisa assim para o orientador. Aí a coisa mais comum de eu receber é cerveja artesanal. O povo traz assim, tem um presente para você, tal, muito obrigado, tal, mas minha mulher adora, viu? Ela gosta, ela é chegada numa cervejinha. Não é cachaceira também não, mas uma cervejinha ela toma. Ela adora quando eu recebo esses presentes aí. Mas a gente vai ali tomar uma, mas é uma xícara de café, né? Mas vamos falar só disso aqui rapidinho. Olha, uma coisa importante para a gente aqui, aí a gente falou de controle difuso, a gente agora vai entrar no controle concentrado. Aí, para a gente falar do controle concentrado, a gente tem que entender um pouquinho o que é que pode ser objeto de controle concentrado. Porque cada modalidade de controle concentrado vai ter alguns requisitos próprios, alguns requisitos específicos, né? Por exemplo, a ação declaratória de constitucionalidade é igualzinha à ADI, mas tem um requisito a mais. É preciso que haja o quê? Grave controvérsia jurisprudencial em controle difuso. Tá? Então, além dos requisitos da ADI, é preciso que eu demonstre, né, um dos itens da petição inicial vai ser demonstrar que existe controvérsia judicial em controle difuso. Então, cada um vai ter seus requisitos próprios. E aí a gente precisa entender o que é que pode ser objeto de cada ação.
Ah, eu quero impugnar uma norma municipal, posso impetrar a ADI? Não, a gente sabe que a ADI é só para norma estadual ou federal. Se eu quiser impugnar a norma municipal e não tiver nenhum outro meio jurídico de fazer isso, eu tenho que fazer pela ADPF. Aí tem que ser arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então a gente vai começar a pegar essas noções do que pode ser objeto, de quais são os requisitos, enfim, e aí a gente começa exatamente fazendo essa distinção entre atos normativos primários e atos normativos secundários. Isso aqui é bastante importante, viu, gente? Isso aqui é bastante importante. Então, atos normativos primários, atos normativos secundários. Vamos lá. Como é que a gente diferencia os atos normativos primários dos atos normativos secundários? Bom, são várias as diferenças, né? Primeira diferença aqui, a gente leva em consideração a função. Qual é a função de um ato normativo primário? A função de um ato normativo primário é criar. Ó, criar. Criar direitos e obrigações de alcance geral. Então, o ato normativo primário cria direitos e deveres, direitos e obrigações de alcance geral e abstrato. Significa que se ele cria, ele inova na ordem jurídica. Segunda pergunta aí, o ato normativo primário inova na ordem jurídica? Sim. O que significa inovar na ordem jurídica? Cria um direito novo que não existia antes, ou cria um dever que não existia, cria uma obrigação, cria uma situação jurídica que não existia antes? Sim. Ato normativo primário inova na ordem jurídica e cria direitos e obrigações de alcance geral. E aí, qual é o fundamento de validade de um ato normativo primário? O fundamento de validade do ato normativo primário é a própria Constituição Federal. Quais são os atos normativos primários? É só você olhar ali o artigo 59 da Constituição. Ali tem a relação dos atos normativos primários. Né? Quando diz o processo legislativo compreende, aí vai falar ali, né, emendas à Constituição, lei ordinária, lei complementar, lei delegada. Aqueles ali são os atos normativos primários. Né? Eles inovam na ordem jurídica e se fundamentam na própria Constituição Federal. E quando um ato normativo primário viola a Constituição Federal, eu estou diante de quê? De uma inconstitucionalidade direta. Como ele se fundamenta na Constituição? Quando ele viola a Constituição, ele viola diretamente a Constituição. É uma inconstitucionalidade direta. Direta. E o ato normativo secundário? Ato normativo secundário, qual é a função do ato normativo secundário? Criar? Não. Ato normativo secundário não cria nada. Ato normativo secundário não cria absolutamente nada. Ato normativo secundário só faz o quê? Ele complementa, ou regulamenta, ou regula, ou interpreta, ou aplica um ato normativo primário. Então ele pega um ato normativo que já existe, um ato normativo primário, e regulamenta. Você quer ver uma coisa? Constituição Federal diz o quê? Que a União pode cobrar, pode instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Não é assim? São poucos artigos, acho que tem uns 2 artigos na Constituição, né? 2, 3 que falam sobre imposto de renda. Né? São poucos artigos. Só diz ali qual é o fato gerador, quais são os limites e tal, mas ainda deixa muito em aberto. Aí, o que é que a gente faz? Lei complementar vai regulamentar de forma mais detalhada o imposto de renda, Código Tributário Nacional. Ele cria direitos e deveres que não estão previstos lá na Constituição? Sim, ele complementa a Constituição. Né? O Código Tributário vai dizer quando é que se dá a apuração, como é que se faz o lançamento, aquela coisa toda, a cobrança, quais são as obrigações tributárias acessórias nesse caso, enfim. Ele
sim, inova na ordem jurídica, ele cria, sim, direitos e obrigações aí para o contribuinte, para o fisco e tal. Joia. Se fundamenta na Constituição Federal, é lei complementar. Agora, originário do Poder Legislativo. Mas quem vai executar essa lei, quem vai cumprir, quem vai efetivamente cobrar o tributo, é o Poder Executivo. E aí como é que ele faz isso? Bom, é preciso regulamentar o Código. Aí a gente vai ter as portarias do Ministério da Fazenda, a gente vai ter o regulamento do imposto de renda da pessoa física, regulamento do imposto de renda da pessoa jurídica, né? A gente vai ter normas específicas aí que vão entrar no detalhe, né? Vão entrar no detalhamento. O regulamento vai dizer, por exemplo, quais são os campos do formulário para você fazer a declaração anual de ajuste lá do imposto de renda, né? Então perceba, essa portaria aí é ato normativo primário? Não, é ato normativo secundário. A portaria faz o quê? A portaria regulamenta o que diz a lei, né? Ou o decreto. A portaria vai regulamentar o decreto, né? O decreto vai regulamentar a lei, a portaria vai regulamentar o decreto. Não é assim? É essa a ideia. Então perceba, o ato normativo secundário não cria nada de novo. Ele só especifica, ele só detalha, ele só complementa, regulamenta o que já foi criado no ato normativo, no outro ato normativo, né? Primário ou secundário. Então ele não inova na ordem jurídica. Ele não inova na ordem jurídica. Mas ele não pode inovar na ordem jurídica, né? Não é porque ele não inova porque ele não quer, não. Ele não pode inovar. Se você tem uma portaria que exige uma coisa que a lei não exige, você tem o que aqui? Ilegalidade. Ou abuso de poder. Isso autoriza o quê? Mandado de segurança, impetração de mandado de segurança, né? Então, qual é o fundamento de validade do ato normativo secundário? É o ato normativo primário. É o ato normativo primário. É o ato. Lá um dispositivo constitucional. O que acontece aqui? É uma inconstitucionalidade? É. Mas é direta? Não, é uma inconstitucionalidade reflexa, indireta. Posso impugnar, então, por ADIM, por exemplo, um ADI contra uma portaria? Não. A ADI é apenas para atos normativos primários da União e dos Estados, né? E do Distrito Federal, eventualmente. Certo? Então, essa aí. Entenderam a diferença do ato normativo primário para o ato normativo secundário? Tranquilo? Tranquilo aí de casa? Vou ver se tem alguma pergunta aqui por enquanto. Por enquanto, ainda não. Tem algumas mensagens aqui dos amigos. Eu estou vendo que é de outra coisa, mas eu respondo já no intervalo ali. E ficou clarinho aqui. Né? Beleza. Então, é isso aí. Vamos fazer um intervalozinho rapidinho, uns 10, 15 minutinhos aí para a gente dar uma refrescada aqui. A Ana está dizendo aqui que a Heineken é ótima. Mas não dá para mim agora não. Se eu tomar uma Heineken agora, eu vou ficar com dor de cabeça até amanhã. Aí, quando eu estou muito, muito afim mesmo, para não deixar a patroa sozinha na incumbência, eu deixo para sábado de noite, assim, que domingo, quando não tem aula, domingo de manhã, né? Se domingo tiver aula, eu não vou não. Agora, o uísque não me faz mal, não. Aí, de vez em quando, eu tomo um uísquezinho, que também ninguém é de ferro, né? Mas, vamos lá. Então, beleza aqui. Atos normativos primários, atos normativos secundários. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Joia. Vamos fazer aquele intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, tá certo? Vá encher ali sua xícara de café que a gente volta já já.